Tudo bom? Como eu prometi, eu trouxe aqui um vídeo com a resolução das atividades. Resolução e um pouco do comentário, né, dessas atividades, dessas questões. Na primeira questão, na verdade, essa questão era baseada no vídeo, na aula que foi colocada no canal de TV, tá bom? Então, se você perdeu a aula da TV da semana passada, você provavelmente não vai conseguir fazer essa atividade ou vai ter um pouco de dificuldade. A primeira questão não é nem tão necessário que você tenha assistido, é mais uma questão até de lógica, né? Diz assim, de acordo com o vídeo, quais são os maiores disseminadores de fake news? Ou seja, quem são os maiores responsáveis por espalhar notícias falsas? E ele te dá 4 opções. Letra A, trolls. Letra B, hackers. Letra C, agência, lupa. Letra D, grupos de WhatsApp. Então, eu acho que essa questão está bem clara. Um dos maiores disseminadores, né, de notícias falsas na atualidade são os grupos de WhatsApp. Então vai passando, aquelas notícias vão passando e as pessoas vão compartilhando no grupo da família, compartilha no grupo de trabalho, no grupo de amigos. E aí quando a gente vê, essa notícia já está amplamente disseminada. Todo mundo já está sabendo, né, dessa notícia, dessa fake news. Então a resposta certa é a letra D. Se você não colocou essa resposta, coloque agora, corrija seu exercício, tá bom? A segunda questão diz assim: de acordo com o vídeo, também da aula sobre fake news, da aula na TV sobre fake news, a melhor solução para evitar os hackers e os trolls é ignorar as postagens e bloqueá-los, denunciar suas postagens à justiça, responder às manifestações ou censurar as manifestações. Então, a melhor forma da gente se proteger e proteger a sociedade dessas notícias falsas, né, dessa disseminação de notícias falsas, é realmente ignorar essas postagens, não olhar. O que é ignorar? Não olhar, não dar atenção a essas postagens e bloquear, né, esse contato que estiver mandando esse tipo de mensagem para você. Então, a resposta seria a letra A. Terceira questão. O que faz as fake news se popularizarem tanto? Ou seja, por que as fake news fazem tanto sucesso hoje? Por que rapidamente muita gente está falando sobre o assunto e muita gente está sabendo dessas notícias? Elas se popularizam por causa das manchetes chamativas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu acho que eu já até falei sobre isso em sala, quando a gente trabalhou o gênero reportagem. Um certo dia eu estava pesquisando na internet, fazendo uns estudos, e aí de repente veio aquela mensagenzinha, apareceu aquela mensagem que sempre aparece e dizia assim, a manchete: morre filha da Xuxa. E aí quando eu vou olhar a mensagem, quando eu abro para olhar direitinho, para ler, eu já fiquei espantada, né? Nossa, a Sasha morreu de quê? Morreu como? Morreu quando? E aí abri a mensagem para olhar. E aí tinha lá que tinha morrido uma cachorrinha da Xuxa, que ela, né, considerava muito e era já de estimação, ela tinha essa cachorrinha há muito tempo. Então, o que acontece? A manchete me fez ir olhar a notícia. Se tivesse lá, morre a cachorrinha de estimação da Xuxa, eu nunca teria aberto aquela notícia para ler. Então, qual é vamos dizer assim, a estratégia do jornalista ou de quem arma essas notícias? É a manchete. Ele coloca um título que realmente chama a atenção do leitor, que todo mundo vai querer ler sobre aquilo, né? Então, se você não colocou nada nesse sentido, você pode estar arrumando sua resposta, tá bom? Quarta questão. O sentido da expressão destacada olha só a expressão, tem um grande poder viral. O que é ter grande poder viral? Isso significa o quê? Qual é o sentido disso? Tem um grande poder viral, tem o sentido de notícia nociva, informação falsa, força de persuasão ou facilidade de espalhar-se. Então, como nós podemos ver com o coronavírus, né, um exemplo disso, grande poder viral é ter grande facilidade de se espalhar. Um vírus, ele tem um grande poder de se espalhar, ele se espalha rapidamente. Então, essa expressão tem grande poder viral tem a ver com a facilidade de espalhar-se. Então, é a letra D. A quinta questão diz assim: as fake news, elas atingem somente as pessoas com menor grau de escolaridade? Explique. Será que só aquelas pessoas que têm pouca instrução, que têm baixa escolaridade, que são afetadas pela fake news?
Não, não é verdade, né? Elas alcançam também pessoas com mais estudo, com um grau de escolaridade maior, pois geralmente o conteúdo dessas notícias, eles estão ligados à política, eles têm sempre um fundo político, né? Então, não atinge somente pessoas com baixa escolaridade, tá bom? A sexta questão agora. Segundo o vídeo, qual a finalidade das fake news? Qual é a finalidade? Lembrem que eu sempre explico isso em sala. Finalidade é para que serve. Então, para que serve uma fake news nos tempos de hoje? As fake news, elas servem para legitimar um ponto de vista. O que é legitimar, professora? Vamos dizer assim, que é aprovar, dar legitimidade, é você assegurar que aquilo é real, quando na verdade não é, né? Então, o objetivo da fake news hoje, a finalidade, ela serve para legitimar o ponto de vista de alguém, para prejudicar uma pessoa, um grupo de pessoas, para enganar, para manipular, tá certo? A gente viu muito falar em fake news no período das eleições, tanto das eleições dos Estados Unidos, que elegeu o Donald Trump, quanto das eleições que elegeu o presidente Bolsonaro. Então, por que estavam se falando tanto em fake news, né, nas eleições? Porque eles disseminavam conteúdos que iam ajudar um ou outro partido político, um ou outro candidato, com a intenção de manipular os votos das pessoas, persuadir, fazer com que a pessoa que estava pensando em votar no fulano, não vote no fulano e vote no ciclano, entendeu? Então, essa é a finalidade das fake news. A sétima questão diz assim: segundo o vídeo, o gênero debate O debate é o que, gente? É um texto oral e escrito com exposição de opiniões, é um diálogo para contrapor ideias, sem embasamento. Sem embasamento é sem conteúdo, vamos dizer assim. É um registro escrito de defesa de ideias com argumentos, ou é um texto oral que contrapõe ideias usando argumentos? Essa aí tá na cara, tá dada essa questão, é a letra D. Então, num debate eu vou ter contraponto de ideias, eu vou ter várias ideias ali sendo expostas, né, através de argumentos. Lembram da tarefa da semana passada? Que eu pedi para você, eu botei uma situação que você tinha que imaginar, né, que quisesse ir para uma festa, por exemplo, e seus pais não deixaram, sua mãe não deixou você ir. Então você tinha, qual era a tarefa? Você tinha que elencar para mim argumentos para que sua mãe deixasse você ir para a festa. Por exemplo, qual argumento você pode usar? Eu lavei a louça, eu vi argumentos assim nas tarefas que eu recebi, mas eu tirei nota boa esse mês. Então isso é argumento. O que é argumento? Você vai dizer, né, no caso da proposta que eu coloquei na atividade passada, por que eu mereço ir para essa festa? Então, um debate ele é feito disso. São argumentos que se opõem ou que se contrapõem. Lembram que a gente fez isso numa atividade de religião, de ensino religioso ano passado, quando vocês estavam no 8º ano? Quem foi meu aluno ano passado lembra que eu separei a turma em grupos e cada grupo ficou com uma religião. E a gente fez um debate em que cada grupo teria que embasar o seu ponto de vista de acordo com o ponto de vista daquela religião. Os que ficaram com o cristianismo tinham que justificar o porquê da fé no Deus único, no Cristo relatado na Bíblia e assim por diante, né? Os que ficaram com outras religiões também tinham que embasar os seus pontos de vista. Então, na sétima questão, a resposta correta é a letra D. O debate é um texto oral que contrapõe ideias usando argumentos. Você não pode, num debate, você não pode usar como argumento o achismo. Eu acho que isso é certo por isso. Não, você tem que ter argumentos, fatos que comprovem o que você está querendo dizer, tá bom? Vamos para a 8ª questão. A 8ª questão diz assim: os tipos de debate são argumentativo, esportivo e oral, político esportivo do dia a dia, defesa de ideias e oral, ou esportivo, argumentativo e político. Os debates são letra B, político, esportivos e do dia a dia. Nós temos programas na TV, né, de debates esportivos, sempre depois de jogos a gente tem aqueles comentaristas famosos discutindo as jogadas, dando seus argumentos para defender ou para atacar um jogador, um juiz, um título de campeonato, enfim. Temos os debates políticos, que a gente vê bastante naquele período eleitoral, em que eles chamam os candidatos e é feito pergunta, o candidato tem a réplica, tem a tréplica, né? E temos os debates do dia a dia, que foi exatamente o que vocês produziram na semana passada, né? Foram os argumentos de um possível debate
Oral com o pai, por exemplo, a gente faz isso direto, faz isso com o professor quando questiona uma nota, faz isso com um colega quando questiona a opinião dele. Então a resposta correta é a letra B de bola, tá bom? Nona, cite as principais características do gênero debate. Olha só, nós temos postura respeitosa, respeitar o turno de fala. O que é o turno de fala? Quando eu falo, o colega, a pessoa que está debatendo comigo tem que respeitar a minha fala. Quando o outro fala, eu tenho que respeitar a fala do outro. Contrapor ideias, usar uma linguagem adequada, utilizar argumentos e usar oralidade, né? Porque a fala, o oral, é a conversa. Na 10ª questão, nós temos o seguinte: com relação ao poema, pode-se afirmar que a palavra te adorar não existe na língua portuguesa e, nesse caso, o poeta cometeu um erro. As classes das palavras que compõem a estrutura do vocábulo te adorar são pronome e verbo. O verbo te adorar e o substantivo próprio te adora possuem o mesmo sentido. O verbo te adorar é formado por um pronome e um substantivo. Então, a resposta correta é a letra B. As classes de palavras que compõem a estrutura do vocábulo te adorar é pronome e verbo. Na verdade, o que o autor fez aí? Ele juntou o pronome te e o verbo adorar e fez uma palavra só. Ou seja, ele lançou mão do neologismo, ele criou uma nova palavra. Ele juntou duas classes de palavra, formando assim uma nova palavra. 11. No trecho lido, a palavra panseiro é exemplo de letra A, antítese, letra B, metáfora, letra C, neologismo e letra D, estrangeirismo. Então, penseiro, eu tenho uma palavra, né, que é um neologismo. Por que é um neologismo? Porque eu tenho o verbo pensar e o sufixo eiro, que dá a ideia de profissão. Por exemplo, pedra e eiro, pedreiro, quem trabalha com a pedra. Pensar e eiro, penseiro, ou seja, quem trabalha pensando. Então, a resposta correta é a letra C, tá bom? De acordo com o texto, qual o sentido da palavra? Acabei de falar, né? Então, o sentido da palavra penseiro é o sentido de trabalhar pensando, ou seja, é uma pessoa que trabalha o pensar, assim como pedreiro é aquele que trabalha a pedra, não é verdade? Então, eu espero que vocês tenham acertado a maioria. Se não acertou, não tem problema nenhum. Vejam o vídeo quantas vezes forem necessárias, arrumem as questões que não ficaram claras, o que você errou. Então, conserte. O importante é tentar fazer. E a gente só aprende errando, tá bom? Então, aguardem na próxima semana os próximos vídeos. E qualquer dúvida, mandem mensagem com as questões que geraram mais dúvidas, para que eu possa focar melhor nesses pontos, né, em que vocês tiveram mais dúvidas, tá bom? Até o próximo vídeo. Espero que tenha ficado tudo claro.